Queria apresentar agora para vocês a professora Sônia Tranin. Ela vai fazer uma conversa hoje, um pouco diferente, né? Falando sobre os vídeos que ela postou no canal. Então, eu trago para vocês agora, para iniciar essa conversa, a professora Sônia Tranin, Sônia Tranin de Mello, ela que é docente do Departamento de Ciência Morfológica, graduou-se em enfermagem pela Estadual de Maringá e tem doutorado em Ciências Biológicas, Biologia Celular, pela Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de morfologia, com ênfase em neurologia, atuando em cursos de graduação em UNAT. E coordena projetos de pesquisas nas áreas de cronobiologia, actigrafia, como ferramenta para avaliar ciclo de sono e vigília, avaliação de divulgação científica no MUD, também o EM, e melhorias na meditação, implementação, prevenção e autocuidado. A professora Tranin já está pronta? Ai, gente, olha o corte dela. Olha lá. Precisa tentar ficar mais jovem, né, Isabel? Ah, imagina, Sônia. A gente enganar um pouco. Tá belíssima. Ah, muito obrigada, você também. Obrigada. Então, a gente já pode iniciar com as perguntas? Você quer fazer? Acho que sim, isso. Não, eu só gostaria muito de agradecer ao convite, é um prazer enorme participar mais uma vez de um evento da Associação Amigos do Bud, e fico à disposição para falar um pouquinho, então, desses dois vídeos que são sono na menopausa e desbiose, probióticos e prebióticos. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, já pode mandar suas perguntas aqui no chat, que eu vou ler, tá? Eu queria perguntar agora para a professora Tranin. Tenho 65 anos e, por medo, nunca fiz reposição hormonal. Será que ainda adianta? Quantos anos? 65? 65. Sim, eu sempre digo, e eu gosto muito de uma fala que diz assim: sempre é tempo, sempre há tempo. Então, sempre adianta. A gente não pode pensar, agora acho que não vale mais a pena. Vale. O mais importante é que você avalie o quanto os sintomas que você tem está te incomodando, ou seja, na sua vida emocional, na sua vida pessoal, na sua saúde física, mental, e se vale a pena você buscar ajuda para fazer uma reposição hormonal. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta. Eu estou sofrendo? Não estou sofrendo. Os sintomas que eu sinto interferem muito na minha vida pessoal e na minha vida familiar, porque não é só na vida emocional e física da mulher, acaba interferindo também na vida familiar, do companheiro, da companheira, dos filhos, enfim, inclusive no trabalho. Então, como está essa relação? Se estiver incomodando, então vale a pena procurar e vale a pena começar. E, professora, existe, por exemplo, um prazo até onde fazer essa reposição? Até quando? Até que idade? Existe um... Ou podemos... Não, eu não gosto de... Eu acho assim que, pensando, inclusive, na palestra da professora Silvana, aí, falando sobre a nossa capacidade de resiliência, pensando aí em dados do IBGE que mostram que a nossa expectativa de vida vai para além de 90 anos, eu acho que a gente não pode estipular prazos, a gente precisa estar aberto ao novo, aberto à tecnologia e ao desenvolvimento da medicina nesses quesitos que podem favorecer e melhorar a nossa vida. Então, eu acho que a gente não pode estabelecer metas para buscar a satisfação pessoal, para buscar saúde, para buscar uma melhor harmonia, né, conosco e com o ambiente. Isso é verdade. Agora, sobre desbiose, prebióticos e probióticos. Isabel, só um pouquinho, deixa eu só acrescentar
eu tenho uma turma de alunos na UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, e esses alunos têm de 60 anos para cima. E é com muita honra que eu falo sobre esses alunos, justamente porque eles são a prova viva disso que eu acredito, disso que a professora Silvana fala, do Marcílio, né, dessa capacidade, dessa nossa capacidade de resiliência, dessa plasticidade cerebral, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, eles estão ali comigo a todo momento, mostrando o quanto é possível aprender, mudar e alterar, né, o modo de vida daquele idoso lá do passado, que era aquela vovozinha fazendo tricô, para um idoso hoje que está aí tendo aula no sistema remoto, né, pela universidade, usando o Google Meet e assistindo aula como os alunos de graduação. Então, é um prazer muito grande a gente falar sobre isso e fundamentar o fato de que não existe idade. Então, sempre é possível. As pessoas agora estão em qualquer idade, mas tecnológicos, né? Bem mais. Isso é maravilhoso. Sobre o que é kefir. Pessoas com intolerância à lactose podem tomar? Então, o kefir, na verdade, é um fermentado que pode ser feito. Na verdade, são mais de 400 mil micro-organismos, inclusive algumas leveduras, que fermentam o leite, qualquer tipo de leite. E é possível também fazer o kefir, os grãos de kefir, que a gente diz, na água, oferecendo, então, o açúcar para que ele metabolize. Num primeiro momento, as pessoas pensam assim, bom, eu sou intolerante à lactose, então eu não posso também utilizar o kefir, que é um excelente probiótico. O que a gente pode dizer é o seguinte, os micro-organismos que fazem parte desses grãos que a gente chama de kefir, eles se alimentam da lactose do leite. Então, consequentemente, a quantidade de lactose ao final do kefir preparado, quando a gente vai ingerir aquela bebida, é muito pequena. Né? Então, ele tem muito menos lactose do que o iogurte comum ou do que o leite propriamente dito. Então, eu sempre digo assim, que o melhor é que a pessoa que tem a intolerância à lactose experimente. E perceba, se ela experimentar e se sentir mal, ela vai ver que não caiu bem. Mas é importante que ela experimente, porque às vezes a quantidade que sobra de lactose ali naquela bebida chamada kefir vai ser muito pequena e não vai incomodar. E aí ela vai poder se beneficiar de todos os outros constituintes e nutrientes que estão ali naquela bebida chamada kefir. Eu também tenho essas dúvidas, sabia? Porque eu também tenho intolerância à lactose, mas meu grau de intolerância é pequeno. Mas o leite, a lactose em si, ela me faz mal. Por isso que às vezes eu também tenho um certo receio. Porque, por exemplo, tomar um iogurte não me faz mal, mas às vezes o leite mesmo. O leite puro. Vale a pena experimentar. Não, agora eu vou experimentar. A Vilma Herculano, ela pergunta, na reposição hormonal, na menopausa, dizem que pode causar câncer. É verídico? Acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. Essa é uma dúvida bastante grande. Então, na verdade, as mulheres são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, o que a gente encontra hoje dentro da ciência, que algumas mulheres desenvolvem câncer com a reposição, outras não. O que eu posso dizer hoje é que, da mesma forma que tem a incidência de mulheres com câncer, em virtude da reposição do estrogênio, e a quantidade de mulheres que não desenvolveram câncer é a mesma. Então, não existe uma estatística que possa afirmar que toda mulher que vai fazer a reposição hormonal vai ter necessariamente um câncer. Né? Então, no passado, o pessoal que era mais conservador tinha bastante receio disso. Hoje, isso já não é mais para causar medo e afastar as mulheres dessa possível
reposição hormonal. O mais importante é fazer uma consulta com o seu médico de confiança, fazer uma avaliação para ver qual é o histórico da sua família. Quer dizer, já tem na família alguém que tenha câncer de mama? Não, não tem, nunca apareceu ninguém com câncer de mama. Então, tudo isso é importante, né? O quanto eu estou sofrendo com os sintomas da menopausa. Tem mulher que não tem sintoma, que passa tranquilamente, tem mulher que sofre um pouquinho mais, agora tem mulheres que sofrem muito. Então, qual é o grau de sofrimento dessa mulher? Então, fazer toda essa avaliação e fazer a tentativa, se for o caso, se julgar que vale a pena experimentar e ver como que ela vai se sentir, existem também várias possibilidades de se fazer um acompanhamento de muito próximo. Então, faz a reposição por meio de gel, vai acompanhando com exames de sangue de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então, é fácil parar se for o caso, né? Então, eu acho que a gente não pode mais ficar pensando apenas no câncer, porque uma mulher com muitos sintomas de menopausa, ela pode desenvolver, inclusive, depressão. E a depressão pode, inclusive, levar ao suicídio. Então, por que pensar tanto no câncer e esquecer que a depressão também é uma doença séria, grave, que pode levar, inclusive, ao suicídio? O Felipe, ele pergunta, com o consumo de glúten e açúcar, podem trazer esse desequilíbrio na flora intestinal? Acho que isso é uma dúvida de todo mundo. Sim. Hoje o que a gente vê aí, e todo mundo fala bastante, né, do excesso. Na verdade, é sempre assim, é sempre o excesso. O excesso de açúcar e o excesso de glúten, né? Eles chamam o excesso de glúten daquela barriga de farinha, né, que é comum a gente ouvir. Então, a pessoa acaba sentindo um estufamento na região abdominal, muita formação de gases. E é sempre assim, quando a gente faz a experiência e experimenta tirar a farinha, a gente percebe na hora os efeitos positivos. Quando a gente diminui o açúcar, a gente percebe os efeitos positivos no nosso corpo, né? Então, de fato, o excesso de açúcar comum, o excesso de farinha tem levado mesmo a esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, e esse desequilíbrio que a gente chama de disbiose leva à inflamação. Levando à inflamação, desencadeia ou abre portas para qualquer outra doença, para a instalação de qualquer doença. Então, é nesse sentido que seria importante a gente diminuir mesmo a quantidade de farinha, de ingestão de farinhas, né? O glúten está aí contido nas farinhas brancas, e do açúcar comum. E uma outra doença comum que a gente pode falar também, citar, é o diabetes. Né? Então, esses açúcares simples, o açúcar comum, é um candidato para promover aí um desequilíbrio entre a glicemia e a insulina. Eu também tenho bastante intolerância a glúten, e às vezes eu fico pensando assim, porque a maior parte dos alimentos que a gente gosta tem o glúten, né? E tem açúcar. Isso. Também. O difícil é de fugir dessa alimentação, né? Então, isso. É isso mesmo, é uma mudança de comportamento. Então, a gente não pode usar a palavra dieta, a palavra... Então, tem que entender que é uma mudança de comportamento, uma mudança na forma como a gente olha para os alimentos, e não pode ser uma coisa muito drástica e ficar se cobrando muito. Tem que ir acrescentando vagarosamente na nossa dieta. E aí a gente mesmo vai percebendo o quanto a gente se sente melhor, né? O quanto a gente se sente mais disposto, né? Com uma maior capacidade de concentração. Então, pelo menos eu fiz assim, devagarzinho eu fui inserindo na minha dieta o kefir, os probióticos que eu mesma tenho preparado em casa, diminuindo a quantidade de alimentos com farinha, e tenho obtido resultados bastante satisfatórios. Professora, aquela massa de tapioca também ela serve para substituir, no caso, a farinha branca? Então, a tapioca seria a mandioca, né? Então, não é farinha, mas só que ela é bem calórica
e faz um pico de glicose, né? E aí você acaba consumindo o açúcar simples ali da goma da tapioca. Então, não é que seja ruim, é bom você comer quando você vai fazer um exercício físico, porque daí você vai consumir aquele açúcar que você está oferecendo. Mas existem outras possibilidades que você pode colocar aí e não comer apenas a tapioca. Temos mais algumas perguntas ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no chat. Vocês já vão soltar a lista, Marcília, agora? Não sei se o pessoal está... Não, ainda não soltaram a lista, tá, gente? Daí, assim que soltar, eu aviso. Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Quando a mulher entra na menopausa, com que frequência ela deve ir ao ginecologista? Manter a mesma frequência de quando ela está na vida reprodutiva, né? Então, é preciso continuar fazendo o exame de Papa Nicolau, é preciso continuar fazendo os exames de mamografia, porque a menopausa é uma fase, é mais uma fase na nossa vida. Essa mulher só não vai ter mais a capacidade reprodutiva, mas a vida sexual continua a mesma. Logo, ela precisa continuar fazendo o Papa Nicolau para a prevenção de câncer de colo de útero e os exames preventivos de câncer de mama. Então, manter a mesma frequência, os mesmos cuidados. A Joelma está perguntando aqui, professora, em geral, qual idade devemos repor hormônios? Com qual idade? Oi, Joelma. Então, existe uma fase que é chamada de climatério. O climatério é um preparo para a menopausa. Durante o climatério, que acontece aproximadamente entre 40 a 45 anos nas mulheres, começam a acontecer essas alterações hormonais. Então, é um processo, ninguém fica sem hormônio da noite para o dia. Então, começa lentamente uma queda da produção de estrogênio e um aumento de um hormônio chamado FSH. Então, essa alteração começa a promover alterações no fluxo menstrual, que é o que a gente percebe, né? Então, é o que toda mulher primeiro vai perceber, é isso, porque as alterações na nossa corrente sanguínea, a gente só vai perceber com o exame de sangue, mas a alteração no fluxo menstrual a gente percebe. Então, fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, nesse momento, e algumas mulheres já começam a apresentar alguns sintomas, por exemplo, os famosos calores da menopausa, que são os fogachos. Então, nesse momento, é importante fazer, né, solicitar ao seu médico um exame de taxa hormonal. Com esse exame é que o médico vai poder saber se a alteração, o desequilíbrio da sua taxa hormonal já é suficiente para que seja feita, então, uma reposição. E é importante que a gente fale sobre isso, porque essa reposição não significa oferecer hormônio de forma inconsequente ou uma concentração muito grande. A reposição tem o objetivo de restabelecer o padrão fisiológico. Então, oferece-se essa reposição e faz-se o controle por meio de exames de sangue para ver se a taxa está dentro dos padrões de normalidade. Então, por isso que não existe risco. A gente tem sempre muito medo quando a gente vê essas pessoas de academia que fazem uso de hormônios, né, e ficam bombadões, e aí fica todo mundo com medo, fala, nossa, vai tomar hormônio e vai ficar com um risco muito grande de outras doenças. Mas não é isso, a reposição hormonal, o próprio nome está dizendo, é repor o fisiológico. E, através do acompanhamento de um exame de sangue, é possível ver se está dentro dos padrões fisiológicos para aquela mulher. Então, quando você começar a perceber alterações na sua menstruação, no seu humor, né, nos fogachos, nos sintomas de fogachos, interferido na sua qualidade de sono, aí compensa procurar o médico e conversar com ele sobre isso. Gente, se vocês estão gostando deste bate-papo aqui, aproveite para deixar o seu like no vídeo também.
O Evandro, ele está perguntando aqui se a demerara é mais saudável do que o açúcar comum. Eu O não açúcar conheço. demerara, né? Oi, Uhum. Evandro. Então, ele é mais puro, né? Ele é mais natural, que a gente diz. Então, ele tem menos componentes. O açúcar comum, o açúcar branco, ele é refinado, então ele passou por vários processos de refino e para isso usam-se várias substâncias. Então, de fato, o açúcar demerara é mais natural, né, do que o açúcar comum. E o açúcar mascavo é mais natural ainda. Só que não significa que ele não seja calórico, ok? Então, ele é mais natural, ali tem mais fibras, tem mais vitaminas, mas a gente não pode entender que só porque é natural a gente pode consumir à vontade, que não tem problema nenhum. Então, ele é calórico também. Então, tem que usar com cuidado. Se não quiser engordar, obviamente. É isso, eu já entendi. Então, agora o que não é natural, o que é natural pode ser calórico também. Isso, exatamente. Crepioca, pode comer à vontade. Não pode. Não pode. Infelizmente, né, Isabel, não pode. É pior que ela é gostosa, né? Então dá vontade de comer, às vezes, mas não com calma, né? Professora, a menopausa pode estar associada a outras doenças? Então, essa pergunta é legal porque ela permite que a gente ilustre e lembre que a menopausa não é uma doença, né? Então, a menopausa é mais uma fase fisiológica na vida da mulher. Então, a menopausa por si só não é doença, né? É uma fase, da mesma forma que a adolescência, depois nós temos o climatério e a menopausa. Mas o grande problema é que alguns sintomas provenientes dessa fase chamada menopausa podem levar a outras doenças. Aí sim, então, sintomas de menopausa podem desencadear em outras doenças. Por quê? Porque, primeiro, existe um desequilíbrio para uma mulher que tem sintomas. O primeiro desequilíbrio que vai acontecer é no sono. Então, os fogachos vão impedir essa mulher de dormir bem. Não dormindo bem, ela não vai cumprir com as funções do sono, que é o reequilíbrio afetivo e a reposição das células do corpo propriamente dito. Então, no dia seguinte, ela já vai levantar indisposta, sem coragem, a alteração, sem coragem, inclusive, de fazer academia. Né? Então, a professora Silvana falou bastante aí sobre a importância do exercício físico, a importância do exercício aeróbico. Então, uma pessoa que não dormiu bem à noite não tem muita coragem de fazer um exercício. Então, ela vai acabar desistindo de fazer o exercício. E é esse ciclo ruim que pode predispor essa mulher a, no primeiro momento, ansiedades, aí fica ansiosa, aumenta a ingestão de carboidratos, aí aumenta a deposição da gordura corporal, e aí entra numa sequência muito ruim de sintomas que acabam desembocando, inclusive que se a mulher tiver uma predisposição para doenças mentais, desembocando aí numa depressão, numa crise de pânico, numa ansiedade, mas o sono por si só, alterado, já é suficiente para fazer com que essa mulher desenvolva ou abra as portas para um processo inflamatório e, consequentemente, para qualquer doença que esteja aí rondando. Pessoal, a Natália, ela já soltou a lista de presença, a lista de frequência, tá? Tem a lista de frequência geral, deixa eu ver se. E tem também a lista de frequência para os acadêmicos de enfermagem também. Então, já está aí no chat as duas listas de frequência para vocês clicarem lá e preencherem. Professora, o Felipe, ele pergunta se as mulheres que entram na menopausa precocemente, existe maior necessidade de reposição hormonal. Aliás, eu aproveito para encaixar uma pergunta. Quando seria essa... Existe uma idade para dizer, você está na menopausa precoce? Então, dentro da fisiologia normal de uma mulher, o climatério acontece por volta de 40, 45 anos,
e a menopausa por volta de 50 a 55 anos. Tudo que acontecer antes desse período, a gente pode dizer que é precoce. Então, na média, as mulheres entram na menopausa entre 50 e 55 anos. Então, uma mulher com 40 anos, por exemplo, na menopausa, a gente pode dizer que ela é uma menopausa precoce, né? Pode acontecer, por exemplo, em virtude da necessidade de uma cirurgia que faça a retirada dos ovários dessa mulher. Então, ela vai entrar numa menopausa precoce, porque ela não tem mais os ovários para produzir os hormônios. Então, é importante, sim, porque pensa, se essa mulher é mais jovem, mais tempo de vida ela tem, né? E mais qualidade de vida ela precisa ter para poder continuar a vida dela, poder continuar com as capacidades mentais de atenção, de produção. O estrogênio tem um importante papel protetor do nosso cérebro, então ele faz falta na nossa fisiologia. Então, é importante que faça a reposição no momento em que houve a menopausa precoce. É importante. Ok, então se você tem mais dúvidas, podem mandar as dúvidas aí no chat, que a gente vai selecionando aqui as perguntas e lendo. Professora, como alimentos prebióticos e probióticos reduzem os níveis de glicose e insulina? Ah, legal. Então, os alimentos que a gente chama de prebióticos são os vegetais, de um modo geral, as castanhas. Então, todos esses alimentos contêm uma grande quantidade de fibras, né? E carboidratos. Só que esses carboidratos são chamados de carboidratos complexos. Então, quando a gente faz o uso, por exemplo, de um carboidrato comum, como o açúcar, ou mesmo da tapioca, como você deu de exemplo aí, a taxa de absorção desse açúcar simples é muito rápida. Então, faz um pico de glicose no cérebro, né? E, consequentemente, estimula o pâncreas a produzir uma grande quantidade de insulina. Por sua vez, os alimentos pré-bióticos, que geralmente são consumidos junto com os probióticos, por exemplo, quando a gente vai fazer o uso do kefir. O kefir é um probiótico. A gente geralmente coloca o kefir em cima de uma fruta, em cima de castanhas, amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju, né? Então, a gente está unindo prebiótico e probiótico. Esses alimentos permitem, então, que o açúcar, né, os carboidratos contidos ali naqueles alimentos, sejam absorvidos numa taxa ótima para o nosso corpo, em média, cerca de 2 calorias por minuto. Então, isso faz com que a absorção seja lenta. Então, a todo momento é liberado para a corrente sanguínea uma quantidade mínima de açúcar, a quantidade necessária para que as nossas células funcionem bem. Consequentemente, o pâncreas também não tem a necessidade de produzir uma grande quantidade de insulina, controlando desta forma a glicemia e a insulinemia. Por isso que são interessantes esses alimentos. E o açúcar comum sempre vai fazer esse pico de glicose, aumenta a glicose, dá uma sensação de satisfação, de prazer, e o pâncreas produz muita insulina. Só que essa satisfação, como é um pico, da mesma forma ela cai. E aí, de novo, a gente quer comer novamente um açúcar simples para, de novo, ter aquela sensação de saciedade. E aí, de novo, o pâncreas tem que produzir mais uma quantidade de insulina. E é isso que acaba provocando o desequilíbrio e levando aí a um pré-diabetes, num primeiro momento. Deixa eu ver aqui. A Selma está perguntando as doenças que a falta de hormônio podem causar. Não, quais... Não, quais as doenças... Desculpa, gente, é porque tá tudo junto. Quais as doenças que podem causar... a falta de hormônios podem causar? Bom, então, pensando aqui na mulher, né? Nosso principal hormônio que nós deixaremos de produzir durante a menopausa é o estrogênio. O estrogênio, no primeiro momento, ele tem a função reprodutiva, ele tem uma função protetora no nosso sistema nervoso, consequentemente, nós teremos
uma menor capacidade de atenção, uma menor capacidade de aprendizado, de pensamento de longo prazo, enfim, todas as funções relacionadas aí ao nosso sistema nervoso central. Ele também tem uma importante função de distribuição das gorduras corporais. Então, as mulheres têm uma pré-definição aí de distribuição de gordura corporal. A falta do estrogênio acaba alterando essa disposição de gordura, fazendo com que ocorra um acúmulo de tecido adiposo, sobretudo na região de membros superiores, região de abdômen. Enfim, o estrogênio faz parte de toda uma fisiologia que acontece no nosso corpo por um feedback que vai sofrendo um desequilíbrio. Tanto que mulheres que são mais gordinhas, que têm uma camada de tecido adiposo maior, elas sofrem menos com os sintomas da menopausa, porque o estrogênio acaba depositando no tecido adiposo e ele acaba permanecendo, né, por mais tempo na corrente sanguínea. Então, as mulheres magrinhas geralmente sofrem mais com os sintomas da menopausa num primeiro momento do que as mulheres gordinhas. Então, tudo na vida tem o pró e o contra, né? Então, às vezes, ser um pouquinho mais gordinha, às vezes, nesse momento, é mais importante do que ser muito magrinha. Tudo tem um peso. Então, podem acontecer várias doenças. Vai depender muito de cada mulher, vai depender muito do histórico de vida dessa mulher, vai depender do histórico genético dessa família, né, que gerou essa pessoa, mas é importante lembrar que existe um desequilíbrio, e sempre o desequilíbrio pode abrir porta para outras doenças. Pessoal, a gente já liberou as listas, então a gente já está indo também para os momentos finais da nossa oficina hoje, então aproveitem e preencham a lista, tá? Tanto o pessoal que se inscreveu na oficina, como os alunos também de enfermagem. A Bruna, ela faz duas perguntas aqui, deixa eu ver se dá para emendar as duas perguntas. A primeira dela, ela pergunta se o uso de anticoncepcional pode alterar o fluxo menstrual. Acho que... Geralmente diminui. Oi, Bruna. Geralmente as mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas acabam mantendo, né, um padrão de uma concentração de hormônios na corrente sanguínea. E geralmente elas referem uma menor intensidade de fluxo menstrual. Tanto que o anticoncepcional pode ser usado, inclusive, para diminuir a endometriose, que é o tecido, né, do endométrio fora do útero. Então, ele é usado, inclusive, nesse aspecto. Então, pode alterar, sim. Por isso que não pode tomar qualquer anticoncepcional. Falar, minha amiga toma esse, então eu vou tomar também. Por isso que é importante fazer a consulta com o ginecologista e ver qual é o melhor antibiótico, qual é o melhor anticoncepcional para você. A gente vai começar a tomar, vai perceber se está indo tudo bem, se eu estou me sentindo bem, se eu não estou inchando, se eu não estou ficando com edema de mama, se não está ficando muito sensível, e aí trocar até encontrar a dosagem ideal do anticoncepcional para cada mulher. Eu tive que tomar anticoncepcional muito cedo, porque eu tinha ovário policístico, e a minha primeira menstruação, eu fiquei 13 dias menstruada, e com um volume muito grande, gente, muito grande. Agora você imagina, 13 anos, você é muito menina ainda, né? E aí você pode usar o anticoncepcional, vaza, e isso foi uma coisa que eu sofri muito durante a adolescência e também na fase adulta, porque sempre tive um fluxo muito intenso menstrual. E aí até que eu consegui um anticoncepcional, que eu tomei acho que durante uns 10 anos, e assim, ele equilibrou, mas mesmo assim ainda tinha muito fluxo menstrual. E agora, recentemente, comecei a tomar aquela pílula, né, que você toma direto para não menstruar, que para mim, eu sei que tem muitas pessoas que têm esse preconceito, né, Sônia? Isso. Mas é bacana que você falou sobre isso. É preciso avaliar cada mulher e qual é a relação que essa mulher tem
com a menstruação, essa relação no sentido psicológico mesmo, né? Qual é o significado da menstruação para essa mulher? Porque às vezes ela bloqueia a menstruação e depois ela acaba conquistando aí um distúrbio em virtude de se sentir, inclusive, menos mulher, porque não está menstruando. Mas, para mulheres que têm bem claro, né, essa separação entre o que é a menstruação, o que é a sexualidade, o que é ser mulher, de fato, você não ter a preocupação de todo mês ter que lidar com essas questões da menstruação é um benefício, sem dúvida, né? Porque não é só o ato de menstruar propriamente dito, é o incômodo, é a cólica, é a quantidade, né? Então, tudo isso interfere muito na vida de algumas mulheres. E a possibilidade de não precisar lidar com tudo isso, eu acho que é muito, muito bacana, é muito importante, que bacana. Ô, Sônia, para mim, a menstruação sempre foi muito incômoda, né? Uhum. Então, eu tenho um fluxo muito intenso, a ponto de ficar anêmica e ter que tomar, Isso. de tomar ferro na veia, para vocês terem uma ideia. Uhum. E ter queda de cabelo por causa disso, e dores muito intensas também de cólica. Mesmo tomando o anticoncepcional, esse que contínuo, eu também sinto cólica, agora um pouco menor, mas eu sempre fui aquela pessoa também de passar muito mal com cólica também. Então, menstruar para mim, às vezes, é mais um pesar do que essa questão de se sentir mulher mesmo. É isso. É meio, bem sofrido mesmo, né? Exatamente. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista, tá? Alimentos prebióticos e probióticos devem ser consumidos juntos? Preferencialmente, porque vamos pensar assim que os probióticos são os alimentos onde a gente encontra as bactérias do bem. E os alimentos prebióticos são os alimentos que serão metabolizados pelos probióticos. Então, é bacana que você consuma os dois ao mesmo tempo. Então, vai comer saladas de folhas, por exemplo? Pegue a salada de folha e coloque o probiótico, por exemplo, eu particularmente gosto bastante do probiótico de rabanetes. Então, eu adoro. Eu sempre gostei muito de rabanetes, mas eles sempre fizeram assim, pesavam muito no meu estômago e eu ficava lembrando do rabanete o dia todo. E agora, fazendo na forma de probióticos, promovendo esse processo de fermentação em casa e para depois consumir, acabou esse problema. Então, eu coloco o probiótico de rabanete em cima das folhas e já uso, inclusive, como tempero, e você está oferecendo, então, para os probióticos, os alimentos necessários para que ele possa metabolizar e produzir todas as substâncias que são substâncias saudáveis para o nosso desenvolvimento do nosso corpo. Professora, é fácil encontrar para comprar o prebiótico e o probiótico? Então, tem manipulados, né? Hoje a gente vai em farmácias de manipulação, então tem muitas opções, mas é possível fazer em casa e não é difícil, né? Então você usa água e sal, não precisa nem colocar vinagre, então água e sal e você coloca o legume de sua preferência, pode ser beterraba, pode ser rabanete, pode ser cenoura, pode ser repolho, deixa esses vegetais fermentando cerca de 15 dias e depois põe na geladeira e vai consumir. Então, você tem em casa um alimento de primeira qualidade, com baixo custo e sem precisar ficar tomando medicamentos que foram manipulados numa farmácia. Então, é bem tranquilo e bem saboroso. A minha mãe estava fazendo um e eu pedi para ela me dar um pouquinho para experimentar, mas acho que ela esqueceu, eu fiquei sem. Não, eu vou fazer um e vou levar de presente para você e para o Marcinho. Ai, obrigada. Vou fazer, tá bom. Professora, o Elielso, ele está perguntando
se você poderia explicar o que ocorre com a falta de hormônios no corpo do homem no período da andropausa. Oi, Elielson. Elielson foi meu aluno. Faz tempo, né? Mas foi meu aluno e eu lembro dele ainda. Elielson, então, no corpo do homem, a alteração dos hormônios é uma coisa menos brusca do que na mulher. Então, a andropausa, que é a mesma fase da vida da mulher na menopausa, no homem acontece mais, de uma forma mais equilibrada e mais prolongada. Então, lá por volta de 65, 70 anos que começa a perceber a queda na produção de testosterona, que é o hormônio masculino. A vida agitada que nós temos hoje tem levado muitos homens a diminuírem um pouco a produção desses hormônios um pouco mais cedo, né? Então, é comum a gente ver aí relatos de que homens com 50 anos, por exemplo, já estão com uma queda na produção de testosterona. Só que para o homem não usa o termo reposição hormonal, porque o homem tem 2 testículos produzindo testosterona. Então, o termo correto não é reposição hormonal. Mas eu também não vou entrar muito no mérito, porque eu também não tenho muito domínio sobre a fisiologia masculina no que se refere à andropausa. E a glândula suprarrenal, que além disso ainda produz também a testosterona. A testosterona é um hormônio anabólico, então ele mantém massa magra, ele também atua no sistema nervoso do homem. Então é comum um homem começar a perceber uma falta de vontade de fazer as coisas, já não tem mais aquela... Se o homem era muito ativo no sentido de gostar de empreender, de assumir novos desafios, é comum que esse homem comece a se sentir desestimulado, né? Então, ele já fala, não vou fazer mais isso não vou aceitar esse desafio. Então, isso é um indicativo de que esse homem deve começar a pensar em procurar ajuda para ver o que é que está acontecendo. Às vezes é só uma questão de adequar aí a taxa de hormônios em virtude dessa vida maluca e estressante que a gente tem vivido nos últimos dias. Uma cobrança muito grande, independente da situação, do momento em que a gente está. Mas é sempre mais tranquila do que na mulher, que às vezes é um pouco mais acentuada a queda de estrogênio. Tá vendo, homens? Vocês que estão nos assistindo, fiquem atentos também aos sinais também, né, da andropausa. Isso. Perdão. E não é só na sexualidade, né? Então, porque o primeiro pensamento do homem está sempre voltado para a sexualidade. Então, não é só na libido. A testosterona tem uma importante função, um importante papel na libido, tanto masculina quanto feminina. Mas não é só na libido. Então, a gente pode ampliar esse termo libido para as coisas da vida, né? Então, de empreender, de buscar novos desafios, de produzir novas coisas de acordo com a área de cada homem. E acontece também que, às vezes, quem percebe muitos os sinais, né, não são nem os homens, são as mulheres, né? Isso. Os homens, né, que eu digo. Né? Exato. Às vezes um homem extremamente ativo, extremamente produtivo, né, que sempre gostou de assumir desafios, de repente começa a falar, eu acho que eu não dou mais conta, não quero mais. E aí começa a fazer agora é difícil de não usar o termo reposição, né? Mas começa a equilibrar os níveis de testosterona. Na verdade, o que ele vai tomar é algum medicamento que vai fazer com que os testículos dele voltem a produzir a testosterona que ele já produzia, e aí ele começa a perceber, né? De novo, assumir novos compromissos, assumir novas tarefas, novos desafios, e aí fala, opa, aí que a gente percebe, então, a diferença, né, do hormônio na vida dessa pessoa. Professora, nós temos mais uma perguntinha aqui. Então, portanto, se vocês não assinaram a lista, fiquem atentos, podem assinar, já está lá no chat. A Valéria também falou que... Cadê o recadinho da Valéria?
que eles colocaram também a lista no descritivo do vídeo, tá, gente? Para ficar mais fácil. Professora, um probiótico de repolho, por exemplo, não vai produzir muitos gases em quem ingeriu? Então, esse é um conceito bastante arraigado, né? Então, a gente vê falar de repolho, a gente pensa em gases. E aí todo mundo fala, aguenta agora, né? Essa pessoa comendo repolho. Se a gente pensar que a maior parte da fermentação, do processo de fermentação, vai ocorrer no momento em que você está fermentando o repolho lá no pote, é fácil a gente entender que quando a gente ingerir aquele repolho que foi fermentado, a quantidade de gases que ele vai produzir vai ser bem menos. Então, só para eu dar de exemplo, eu faço bastante também o probiótico de repolho. A gente corta ele fininho, coloca lá num pote hermético, com água e sal, e todo dia, a única tarefa que a gente tem que fazer é abrir o pote para poder sair o gás. Porque senão ele vai formando gases ali que corre o risco de explodir, inclusive o vidro, de tantos gases que produzem. E, de fato, os gases produzidos pelo repolho, pelo metabolismo do repolho, têm um cheiro ruim, que é esse cheiro que todo mundo refere. Só que esse processo fica durante 15 dias. Depois você, quando para de produzir aqueles gases, aí a gente pode colocar na geladeira e consumir tranquilamente. Então, na verdade, diminui a produção de gases e não aumenta como muitas pessoas acreditam. Então, não. Então, é um preconceito arraigado e que, no fim, a gente acaba mantendo esse preconceito, porque toda vez que se fala nisso, vira uma piada, né? Todo mundo se diverte, todo mundo ri. Então, é preciso olhar com outro olhar para esses alimentos chamados de probióticos e prebióticos. Olha o preconceito contra o repolho, gente. Professora, tem mais uma pergunta aqui da Bruna, e ela pergunta o seguinte: se o estresse pode alterar o ciclo menstrual? Pode, né? Esse danado desse estresse altera tudo na gente. Então, altera sim, né? Algumas mulheres são mais sensíveis, outras são menos sensíveis, então pode alterar. E tem algumas mulheres que ficam, inclusive, sem menstruar, chegando a pensar até que estão grávidas, e depois vai ver, não é gravidez coisa nenhuma, né? Foi o estresse que fez com que ela não menstruasse, alterasse o seu ciclo de produção hormonal. Então, é seguir aquilo que a professora Silvana falou, buscar formas de diminuir, de amenizar o estresse, e essas formas são muito individuais para cada pessoa. Professora, nós chegamos aqui aos instantes finais, o Marcelo disse que quer dar uma palavrinha, mas antes eu queria ler alguns comentários de algumas pessoas. O Elielson, né, que fez a pergunta, ele está agradecendo, obrigada, professora, esclareceu minha dúvida, grande abraço e saudades de suas aulas de anatomia. Que bacana, que bom. A Ângela falou, excelente contribuições, professora, parabéns. Obrigada. A Lute diz, maravilha de palestra, professor, e parabéns aos organizadores. A Irene, ela fala o seguinte, que poderia ter mais tempo para essa palestra, muito boa. Que bacana. Vou fazer meu convite. Faremos isso. Vamos fazer, professora? A gente já combina um dia, né, para vir com essa temática com um tempo maior, porque eu acredito que todo mundo tem essas dúvidas, né? Isso, precisa falar, né? Exatamente, precisa falar, porque eu acho que também existe muito preconceito e muitos mitos, né? Isso, a ser desmistificado também. O professor Marcílio, você quer falar daí? Daqui. Tá. A Natália pode me colocar no vídeo. A Natália que está mandando hoje na live. Pessoal, bom dia, né? Na verdade, eu quero me intrometer aqui um minuto na palestra da Sônia. Hoje era para eu ficar só de mediador, mas é uma provocação. Aí há muitos alunos da Sônia, né? E a Sônia foi minha aluna, né? E eu adoro as provocações do Martim. São meus netos científicos, meus alunos da Sônia.
E então, na verdade, o que eu gostaria de dizer para vocês é que se vocês gostaram das falas da Sônia, não deixem de assistir os 2 vídeos, porque eu percebi que algumas pessoas lá pelo chat não haviam ainda assistido aos vídeos. Então, eu encaminhei os links, os amigos do Mood encaminharam os links dos 2 vídeos. Mas não existem só esses vídeos da professora Sônia no canal. Há outros vídeos ótimos. Tem um, por exemplo, que a professora Sônia fala sobre os ritmos biológicos e a saúde da mulher, né, Sônia? Tem outros vídeos abordando neurociência. Então, os fãs da professora Sônia Tranin podem procurar no canal que vocês vão encontrar muitos vídeos. E aquelas pessoas que estão preocupadas com a saúde da mulher, além desses 2 vídeos, não deixem de ver o que ela fala sobre os ritmos biológicos e a saúde da mulher. Bacana. Esse vídeo, né, vai ficar aqui no canal. Vocês podem indicar para as amigas, para os amigos, para os vizinhos, para a sogra, para todo mundo, né, para entrar no canal, assistir o vídeo da professora Sônia, deixar comentários, às vezes deixar uma pergunta nova que vocês não fizeram. E aí eu queria fazer aqui um meia-culpa, Sônia, né? Porque você, assim, se dedica a diversos assuntos nas suas pesquisas, mas você tem sempre um carinho, um olhar especial para a saúde da mulher. E eu, que sou enfermeiro como você, e que sou homem, não me dedico a estudar um tempo a estudar a saúde do homem para poder falar sobre a saúde do homem com a propriedade que você fala sobre a saúde da mulher. Mas eu quero fazer um comentário, uma provocação aqui com os homens, né? Que a gente passe a se interessar um pouco mais pela nossa própria saúde, porque os homens geralmente são mais desligados da saúde do que as mulheres. E aí, Sônia, dentro do pouco que eu acabo lendo ou me informando a mais sobre a saúde da mulher, o que eu poderia dizer, assim, que hoje, no mundo contemporâneo, o estresse é uma ameaça muito grande à saúde física e mental masculina. Porque, como diz um endocrinologista, que também foi meu aluno, quando a gente começa a chegar assim, perto dos 80, todo mundo foi aluno da gente, né? Que é o Dr. Sidney, que já foi, inclusive, presidente da Sociedade Brasileira de Metabologia. Enquanto a mulher é um ser complexo do ponto de vista hormonal, e que as reposições, etc., requerem uma série de cuidados, ele diz assim, Marcílio, nós homens somos uma máquina simples. Testosterona é o nosso hormônio e pronto. Então, assim, começou a ver a novela e começou a chorar muito na cena, começou a chorar com o filme, começou a chorar com a novela, e suspeita, sua testosterona está baixa. Começou a ficar cansado, reduziu a libido e a testosterona está baixa, né? Começou a perder massa muscular, sentir muito cansado e a testosterona está baixa. E aí, uma coisa que surpreende é que homens jovens, aí vamos dizer homens de 20 anos, homens de 30 anos, né? Quando passam por uma situação de estresse, tem uma queda aguda de testosterona. Cai drasticamente. Você pega, por exemplo, jogadores de futebol, né? A gente acabou de ter o Campeonato Brasileiro. O time que ganhou, né? Além da dopamina, da serotonina, dos hormônios que ativam o circuito do prazer com a vitória, a testosterona vai lá em cima. Sai todo mundo com a moral em alta. E os parceiros sexuais que aguardem, porque depois do time da vitória tem muito gás, vamos dizer assim, para um momento aí de afetividade e sexualidade intensa. Agora, o time que perdeu, né, existem experimentos fazendo a dosagem da testosterona, o estresse da perda, faz com que aquela moçada que joga futebol, que é toda jovem, tenha a testosterona lá embaixo. Cai a testosterona naquele momento em que ele perdeu e tem que aceitar aquela derrota. Cai os níveis de testosterona. Um outro problema grave no mundo contemporâneo é que, às vezes, mesmo no jovem, o estresse é muito prolongado.
Então, às vezes, é um emprego que a pessoa tem, e aí ela está com excesso de atividade dentro daquele emprego. É uma pessoa que está fazendo um mestrado, um doutorado, e está em cima da hora para terminar a tese, e aí ela passa 3, 4, 5 meses estressadíssima, e aí esse homem vai ter a testosterona baixa durante esse período. E isso vai causar uma série de alterações emocionais. Ele fica irritadiço, ele fica com uma predisposição a ser mais agressivo, mais choroso, a perder massa muscular, a ser menos atento. Isso acaba interferindo com a própria, vamos dizer assim, com o próprio desempenho que ele tanto precisa naquele momento, né? E aí, uma das coisas a se fazer é aquilo que a professora Sônia adora fazer, né? Tanto serve para o homem quanto para a mulher. Atividade física, né, Sônia? Porque a atividade física é comprovadamente desestressante. E ela reduz, então, aí os níveis do cortisol, consequentemente, ajuda a combater quadros depressivos. E eu vou dar um depoimento aqui para vocês, porque eu sou um deprimido declarado, sou o deprimido mais feliz que eu conheço, né? Eu tive depressão diagnosticada com 38 anos, nunca faltei ao trabalho, porque eu me trato com medicamentos, só que existem períodos, como o outono, e agora nós estamos entrando no outono, que às vezes a medicação parece que não vai segurar. E aí o psiquiatra ameaça, vou aumentar a sua dose. E eu digo, não aumenta, eu vou fazer atividade física. E aí, se eu fizer 4 vezes por semana uma boa caminhada acelerada de 1 hora, mais ou menos, ou fizer meia hora de caminhada, um pouco de musculação, que às vezes eu faço em casa mesmo, muda radicalmente, né? E veja bem, agora nós estamos falando assim, lá no passado, quando eu era jovem, quando eu tinha 38, agora eu sou quase um sexagenário, né? E é lógico que muitas coisas mudam, muda a disposição da gordura no corpo, cai a produção da melatonina, isso cai em homens e em mulheres, então a qualidade de sono já não é mais a mesma, e cai a produção de testosterona, né? Então, quando a testosterona cai, e começa a cair cronicamente, então a gente tem que começar a repensar a vida. Por exemplo, atividade física, ao trabalho muscular ajuda a aumentar a testosterona no homem. Então, ele não só mantém o músculo, ele ajuda a aumentar os níveis de testosterona. Outra coisa, só a atividade física não está segurando, da mesma forma que a mulher tem a humildade de ir ao ginecologista, ao endocrinologista, todos os istas que tratam a mulher, nós, homens, devemos procurar um endocrinologista. Dosar a nossa testosterona e, se for o caso, fazer a reposição da testosterona, né? Porque, caso contrário, você vai ter todos esses sintomas, vamos dizer assim, uma acentuação do seu processo de envelhecimento. Então, assim, eu tenho vários amigos que fazem reposição de testosterona e confesso a vocês que quando eu tenho níveis baixos de testosterona, eu faço a reposição com gel, né? Por quê? Porque, gente, realmente é clássico. Eu vou falar por mim, porque eu não tenho vergonha de falar sobre aquelas manifestações que são fisiológicas. Sônia, meu primeiro sintoma se a testosterona cair é ficar emotivo. Então, assim, não posso ter nenhuma cena de final feliz de filme, de desenho animado, de novela, que eu choro, né? Não tem jeito, já me emociono, já é suspeito. Segunda coisa, eu sou uma pessoa que você sabe, sou super matutino, 6 horas da manhã eu gosto de me levantar. Se a testosterona estiver baixa, eu acordo, mas não quero levantar, né? Então, veja bem, se a gente começa a ter esses sintomas, vamos, né, atrás, vamos realmente procurar tratamento que não tem vergonha nenhuma em fazer isso, né? E, principalmente, tanto nós, homens, quanto mulheres, se devido a esse conjunto de alterações hormonais, esse conjunto de alterações provocados também pelo estresse, já que a gente está num momento muito estressante da nossa vida, está desencadeando um quadro depressivo, temos sim que procurar um psiquiatra e temos sim que tratar também esse problema psiquiátrico, né? Eu vou entregar aqui, né, as 2 mulheres que estão no vídeo.
vou entregar a Sônia, que eu conheço há muito tempo, né? E vou entregar a Isabel, que é casada comigo. Então, vou entregar as duas. Por que eu vou entregar as duas? A professora Sônia, ela teve uma menopausa radical, né? Por que uma menopausa radical, né? A professora Sônia, ela teve um problema, posso contar, né, Sônia? De câncer de útero, e a professora Sônia, assim, aquela mulher, né? Eu dividi a sala com ela, olha que vergonha. Eu nunca ia fazer uma exame de próstata e mais a Sônia, religiosamente, todo ano preventivo de câncer. E nós estávamos cheios de planos, né, Sônia, de viagens que a gente estava organizando, jornada de conhecimento, projetos de pesquisa e tal. E a Sônia, super saudável, tinha feito o preventivo no ano anterior, foi fazer o preventivo e, de repente, a Sônia volta, assim, arrasada, porque ela estava com um câncer maligno, né? E ela tinha, assim, que parar tudo, já começar a fazer os exames para retirada total de útero e ovário. Então, a Sônia era uma mulher que estava ali cheia de vida, disposição, hormônios normais, e na semana seguinte, ela era uma mulher em menopausa total, produção zero de hormônio, com aqueles calores insuportáveis, né, Sônia? E porque a Sônia tinha medo de fazer a reposição hormonal, até porque muitos profissionais desaconselharam, porque, como era um câncer maligno, os hormônios poderiam reativar e etc. Mas, com o tempo, né, a Sônia ganhou segurança e passou a fazer a reposição, né, Sônia, dos hormônios. E já faz há vários anos, né, Sônia? Isso, mais de 10 anos. Como vocês estão vendo aí, ó, linda, cheia de energia, com muito gás, né? Isso. E a Isabel, por sua vez, né, ela conta a versão mulher, eu sou a versão marido. A Isabel, ela tem 15 dias de TPM se ela não tomar anticoncepcional. E é verdade, intenso, intenso. Ela não menstrua, ela tem hemorragia, né? Já teve período que a Isabel estava tão anêmica que a única solução foi ferro endovenoso, né? Então, as cólicas menstruais terríveis, alteração de humor tenebrosa, e que ela, então, passou a fazer a opção de utilizar o anticoncepcional que se toma por 3 meses. Então, ela menstrua uma vez a cada 3 meses. Agora, um fator curioso, mulheres, porque aqui observações de marido cientista. Mesmo com um anticoncepcional desse que toma por 90 dias consecutivos, quando a cartelinha está acabando, antes de começar outra, quando chega nas últimas pílulas que tem menos hormônio, porque ele, mesmo não menstruando, ele faz uma curva hormonal mensal. Eu pergunto para a Isabel, escuta, você está nos últimos comprimidos da cartela? Mesmo aquela não, nos meses que ela não vai menstruar. Por quê? Porque ela fica irritada e ela tem vários sintomas de tensão pré-menstrual. Então, ontem eu perguntei para ela, você está no fim da cartela? Por quê? Porque ela foi imprimir, ela pagou um negócio da prefeitura e foi imprimir e não deu certo a impressão. E ela ficou irritada o dia inteiro com aquilo. Quando foi à noite, eu falei, escuta, você está no fim da cartela? E não deu outra, Sônia, está no fim da cartela. Não é um mês que ela vai menstruar. Ela fala, tô sim, por quê? Então, vai encarar. Então, veja bem, qual é o grande recado que eu queria reforçar agora aqui, gente? É que, às vezes, a não reposição de um hormônio dentro de parâmetros fisiológicos pode até afetar um relacionamento, né? E assim, em um conselho, né? Eu conheço médicos que pegam uma mulher de 65 anos, que já começou a menopausa, lá nos 55 ela parou de menstruar, e quer dar uma carga de hormônio para ela que ela volte a menstruar. Aí isso é perigoso. Agora, a reposição hormonal para que tanto homens quanto mulheres tenham um hormônio dentro dos valores que é normal para aquela idade, ela é extremamente bem-vinda. Extremamente bem-vinda para todos, né? O que a gente não pode, né, sonhar, o normal para você agora é ter
sei lá, 1.000 unidades aí de hormônio. Aí você fala, não, mas eu quero, agora com 57 anos, eu vou bombar, eu vou aposentar, e aí eu vou entrar para academia, então eu vou tomar, eu quero o hormônio de um garoto de 18. Eu vou detonar meu organismo. Eu tenho que ter o hormônio de um cara de 60, agora eu não preciso ter menos hormônios do que uma pessoa de 60, né? E nem está próximo do nível mínimo, do mínimo normal para 60, nem do próximo ao nível máximo, nem o mínimo, mas pelo menos na média do que deveria ter de hormônio um homem ou uma mulher de 60 anos de idade. Sônia, desculpa por me intrometer, mas é que, assim, é um meia-culpa aqui dos homens, entendeu? Não, é excelente, eu acho que muito bem colocado. A gente precisa de homens, e eu não sou esse, que tenha a sua coragem de ir a fundo na fisiologia da mulher e de falar disso, né? Você faz palestra para tanto grupo sobre saúde da mulher, tantos enfoques na saúde da mulher, né? E quem sabe depois que eu aposentar, Sônia, eu não sigo o seu exemplo e faça um conjunto sobre saúde do homem, e aí a gente faz os ciclos de palestras sobre saúde da mulher e do homem. A gente já faz uma quebradinha quando a gente vai dar anatomia para o pessoal da enfermagem, né? Geralmente eu fico com o reprodutor masculino, mas fico com o reprodutor feminino, ou então a gente inverte. Aí a gente já é invertido, na verdade. Uma rachadinha, Gente, sensacional ter vocês dois aqui. Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Espetacular. Acho que a palestra da Silvana foi sensacional, bem humorada. E essa conversa com você foi um bate-papo, assim, também excepcional. Que bom. Fico muito feliz. Eu adoro estar aqui com vocês. Pessoal, a gente tem que encerrar a live, né? Porque já estamos com um horário avançado. Queria muito agradecer a professora Sônia pela disponibilidade e dizer que ela é amiga do Mood, gente. Então, nós temos também muitos vídeos com a professora Sônia, pode acessar através do nosso canal. E eu vou fazer agora a minha promessa, né, que é voltar com a professora Sônia com um tempo maior, né, para duas temáticas, né, Sônia? Isso. Interessante, o pessoal sente muita dúvida e, como eu falei, também muito preconceito, e as falas servem muito para isso, né, para a gente quebrar os preconceitos. Você quer dar as suas considerações finais? Não, eu gostaria só de agradecer imensamente a possibilidade de participar. Eu acho que essa conversa é muito bacana, porque a gente aprende muito, a gente troca ideia. Então, isso é muito bacana, né? Essa possibilidade da gente ter esses momentos de troca de conhecimento, eles são muito importantes. Então, dessa maneira, eu parabenizo amigos do Mood, na sua pessoa, Isabel, que está aí sempre mediando todas essas palestras, e pedindo mesmo para que tudo isso continue, para que a gente possa só ampliar, né, as nossas possibilidades de popularização de temas importantes para a comunidade. Muito obrigada. Vai lá, Soraya, muito obrigada. Palestra. Isso com receita, Sônia. Você incorpora, além da cientista, o lado cozinheira da Ana Maria Braga, certo? E aí você faz uma mistura das duas coisas, certo? Vamos dizer assim, é o mais você consciência. Isso! Ai, meu Deus. Descobrindo coisas novas. Eu nunca gostei de cozinhar, e agora estou aqui envolvida com probióticos e prebióticos. Então, dá uma excelente mais você, mais você com a cientista, cozinhando com a cientista, olha. Legal, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Quero agradecer ao pessoal que ficou até agora no chat aí, tá? O pessoal agradecendo muito o professor Marcílio, a participação do professor Marcílio e da professora Sônia. Daí eu me comprometo de trazer tanto a professora Silvana quanto a professora Sônia de novo no canal. Bom, elas também são associadas dos amigos do Mood, gente. Então, assim, vai ter mais vídeos com elas também, não só as lives, mas mais vídeos também com elas. Então, pessoal, eu queria, quarta que vem,
nós teremos a continuação da nossa oficina. A gente ainda está na dúvida, mas muito provavelmente vai ser a palestra do professor Marcílio junto com o Auto da Barca do Fisco, tá? Fique atento aí às notificações do YouTube, e fique com Deus, uma boa semana para vocês e até a próxima, tá ok? Obrigada, gente. Tchau.